Trabalho há mais de 20 anos como vigilante noturno, cuidando de instalações de todo tipo: galpões, fábricas, escolas. Meu nome é Eduardo Santana, e depois de tanto tempo nessa profissão, aprendi que o silêncio também se enche de ecos, e alguns nunca se vão. Há coisas que não deveríamos contar, não porque não sejam verdadeiras, mas porque ninguém acreditaria nelas. Acostumei-me ao frio, ao ranger dos metais, às sombras que se movem sozinhas quando o vento sopra. Mas houve um lugar que me mudou, um ao qual nunca deveria ter aceito o trabalho. Foi uma fábrica abandonada nos arredores da cidade. O prédio era enorme, com tetos altos e janelas cobertas de poeira. Antes fabricavam ali peças de maquinário pesado, mas estava fechada há anos. Um conhecido do sindicato me ofereceu o trabalho. Um turno tranquilo, Eduardo, só para cuidar para que não entrem vândalos ou animais. Pagam bem porque é preciso cobrir a noite toda. Aceitei. Quem não aceitaria? A primeira noite foi tranquila. Entregaram-me as chaves, uma lanterna e me explicaram que devia percorrer o local a cada 2 horas. Não havia câmeras nem conexão com a internet. Apenas um rádio portátil velho para avisos. A sala de vigilância ficava em um cubículo de metal logo na entrada, com vista para o portão principal. Caminhei pelo perímetro. As paredes internas estavam cobertas de grafites antigos. O eco dos meus passos ricocheteava no teto como se alguém me seguisse. O estranho começou na segunda noite. Perto das 3 da manhã, escutei algo que não vinha do vento. Um golpe seco, forte, como se tivessem jogado algo pesado no chão. Levantei-me imediatamente, peguei a lanterna e saí. Pensei que talvez alguém tivesse entrado. Percorri os corredores até chegar à área de montagem onde estavam as máquinas maiores cobertas com lonas rasgadas. Não havia nada fora do lugar no início, mas então notei uma das lonas jogada no chão. Levantei-a com cuidado, esperando encontrar ratos ou um gato, mas não havia nada. Apenas uma pequena poça d'água. Embora aquela área estivesse completamente coberta, a água formava um círculo perfeito, como se alguém tivesse estado de pé ali pingando. Voltei ao cubículo com um desconforto difícil de explicar. Sentei-me em frente ao rádio, coloquei música instrumental para relaxar e tentei pensar que eram coisas normais. O prédio era velho, úmido e eu já não tinha 20 anos para não sentir o susto. Mas justo quando estava fechando os olhos por um momento, o rádio se apagou sozinho. Pensei que a bateria tinha acabado, mas quando o toquei, senti um pequeno zumbido, como se ainda estivesse ligado. No lugar da música começou a se escutar algo muito baixo, como se alguém respirasse perto do microfone. Não durou mais que alguns segundos e depois o som cessou. Olhei pela janela do cubículo, tudo escuro, tudo quieto, até que vi uma silhueta passar pelo corredor lateral. Levantei-me de um salto, peguei a lanterna, saí e dei a volta por onde a figura havia cruzado, mas não encontrei ninguém, nem um ruído, nem um rastro. Voltei ao cubículo, fechei com chave, sentei-me. O rádio ligou novamente e desta vez soou uma voz que disse com clareza gelada: não deveria ter voltado. Foi então que soube que algo não estava bem com aquele lugar. Mas o pior ainda não tinha começado. Estive vários minutos sentado, sem me mover, com os olhos fixos no rádio. Essa voz não era como uma transmissão comum. Soava como se alguém a tivesse dito bem atrás de mim, mas desde dentro do aparelho. Tinha aquele tom baixo, gasto, como o de uma pessoa que já não fala frequentemente, como se as palavras lhe custassem trabalho. Tentei me convencer de que era uma interferência. As fábricas velhas às vezes captam frequências estranhas. Isso havia lido em algum lugar, mas por mais que girasse o botão, não voltei a encontrar nenhum sinal, só estática. E então notei algo mais inquietante. A hora do relógio digital do cubículo estava errada. Marcava 12h08, mas eu sabia bem que já passavam das 2 da manhã. Confirmei no meu relógio de pulso e no celular. Todos os relógios davam a mesma hora, menos o do cubículo.
O tempo ali dentro parecia ter vida própria. Voltei a fazer minha ronda, não porque tivesse vontade, mas porque sentia que, se ficasse parado, algo poderia se aproximar. Às vezes, se mover é a única coisa que faz com que as coisas se mantenham longe. Cheguei ao fundo do prédio onde estavam os vestiários velhos. A porta estava entreaberta. Dentro, o cheiro era diferente. Não era só umidade e poeira. Havia algo mais, como se o ar estivesse parado, carregado de um cheiro de metal e madeira molhada. Os bancos estavam cobertos de folhas secas, embora não houvesse janelas. E bem no meio do cômodo, sobre um dos bancos, havia uma jaqueta pendurada. Era igual à minha, exatamente igual, até com o meu nome bordado. Fiquei gelado. Não a havia deixado ali. Nunca havia entrado naquele lugar. Aproximei-me lentamente com a lanterna tremendo na minha mão e, ao tocá-la, estava morna, como se alguém a tivesse estado usando até pouco tempo antes. Dei meia volta para sair e então o escutei. Um sussurro bem atrás de mim. Não feche a porta. Virei-me imediatamente. Não havia ninguém, mas a porta se fechou sozinha, devagar, sem pressa, sem vento, apenas se fechando. Corri, empurrei com todas as minhas forças. A porta cedeu, rangendo como se não tivesse sido aberta em anos. Voltei ao corredor principal com a respiração agitada. Não voltei a olhar para trás. De volta ao cubículo, deparei-me com algo que me deixou sem palavras. Havia um caderno aberto sobre a mesa, um que não estava ali antes. Na primeira folha, com letra preta e torta, dizia: Registro do turno da noite. Passei as páginas. Eram anotações uma após outra, turno após turno, descrições detalhadas dos ruídos, dos corredores, do rádio, dos sussurros, das vozes. Inclusive, falavam do vestiário, da jaqueta e do relógio que não marcava a hora real. Mas o que me paralisou foi ler isto no final da última página. Eduardo Santana, turno 3, ainda dentro. A letra era minha, exatamente a minha. Fechei o caderno de uma vez. Já não sabia se estava sonhando, se era algum tipo de pegadinha, se havia inalado algo estranho. Mas uma coisa era certa. Eu não havia escrito aquilo, ou pelo menos não me lembrava. E naquele momento soube, ou melhor, senti. Talvez algo dentro daquele prédio estivesse me observando desde o primeiro dia. Algo que conhecia meu nome, que sabia meus horários, que esperava minhas rondas e que não tinha a intenção de me deixar sair. Lá fora, a noite continuava tão quieta como sempre, mas eu já não via o mesmo lugar. Sentia como se todo o prédio respirasse, como se em cada canto daquela fábrica abandonada houvesse algo desperto, algo que antes só observava, mas agora começava a se mover. Voltei a olhar o caderno. A última página tinha uma nova linha. Não a havia visto quando o fechei e estava escrita com a mesma letra da anterior. Desta vez, não vá embora. Não sei se foi medo ou teimosia, mas arranquei a folha com raiva, rasguei-a em pedaços e joguei-a no lixo. O som do papel se rasgando foi a única coisa que quebrou o silêncio. Nem o rádio, nem o vento, nem mesmo os ruídos da estrutura responderam. E isso me deu mais medo que qualquer outra coisa. O silêncio era absoluto. Não aguentei mais. Revisei minhas coisas, peguei as chaves e decidi sair. Senti que estava perdendo o controle da situação e minha experiência me dizia que era hora de partir. O relógio do cubículo continuava marcando 12:08, mas meu celular mostrava que já eram quase 5 da manhã. Disse-me que se chegasse ao portão principal iria embora e nunca mais voltaria. Mas quando saí do cubículo, a fábrica já não era a mesma. Os corredores pareciam ter se alongado. Notei ao caminhar pelo corredor principal. Onde antes estavam os escritórios, agora havia mais portas, mais tubos pendentes, mais sombras, como se o prédio tivesse crescido enquanto eu dava as costas. Então escutei passos, não os meus. Eram pausados, pesados, vinham de um dos corredores que antes levavam à área de carga. Apaguei minha lanterna instintivamente e escondi-me atrás de uma coluna. De lá,
pude ver a figura alta, magra. Caminhava ereta, sem pressa, como se soubesse exatamente aonde ia. Não tinha rosto visível, apenas uma espécie de capuz feito com o que parecia ser um uniforme de vigilante. Igual ao meu. O coração batia forte no peito. Quando passou perto de mim, o ar ficou denso. Senti um arrepio da base do pescoço até os calcanhares, e por um instante me pareceu que aquela coisa parava, como se pudesse me cheirar na escuridão, mas seguiu seu caminho. Lentamente dobrou na esquina e desapareceu entre as sombras. Aproveitei para correr, não olhei para trás. Cheguei ao portão. Abri-o, passei, e assim que estive do lado de fora, o ar mudou. Voltou a ter aquele cheiro normal da madrugada. Cigarros, neblina, terra fria. Virei-me para olhar o prédio uma última vez. Já não estava lá. No lugar, só restava um terreno baldio com alguns alicerces velhos sobressaindo do chão, como costelas de algo que havia desmoronado. Olhei meu celular. Já eram 6h03 da manhã. Fiquei parado ali com as chaves do portão ainda na mão tremendo. Guardei-as sem saber por quê. Afastei-me, caminhando sem olhar para trás, com a sensação de que algo ou alguém havia me deixado ir. Só por enquanto. Desde aquela experiência, mudei completamente minha perspectiva sobre muitas coisas. Não voltei a trabalhar como vigilante, não apenas pelo medo que não nego, mas porque algo em mim se transformou naquelas 3 noites. Às vezes acordo de madrugada com a sensação de que a fábrica ainda existe em algum lugar, esperando. Guardo as chaves numa gaveta como lembrança de que há realidades que nossa mente se recusa a aceitar. Se alguém um dia me procurar com uma oferta parecida, espero ter coragem suficiente para dizer não. Há alguns anos, trabalho como administrador em uma empresa de tecnologia. Meus turnos noturnos sempre fizeram parte da rotina e nunca me incomodei com isso. O prédio fica vazio quase sempre à noite. Só restam alguns poucos funcionários que precisam trabalhar na calma da madrugada quando as ligações diminuem e o barulho do escritório desaparece. Nunca acreditei em histórias de terror. Sempre pensei que era apenas uma forma de entreter crianças ou assustar os mais crédulos. Mas se eu for honesto com você, depois daquela noite, tudo mudou. Minha percepção da escuridão, da solidão, dos corredores vazios nunca mais foi a mesma. Meu nome é Ricardo e a empresa precisava de alguém para monitorar as atividades, os servidores e manter as coisas funcionando enquanto os outros descansavam. Era um trabalho tranquilo, quase sem novidades, mas uma noite, tudo o que eu conhecia sobre o lugar desmoronou. Era uma noite como qualquer outra. A empresa, localizada em um prédio de vários andares, estava deserta. Só restava eu no primeiro andar, sentado em frente ao meu computador. A luz da minha mesa iluminava o ambiente com uma luz quente, mas o resto do prédio estava mergulhado na escuridão. O ar-condicionado fazia um barulho suave e o som do meu teclado parecia ser a única coisa que quebrava o silêncio total. Tudo parecia normal até que aconteceu algo que nunca vou esquecer. Eram 3h da manhã quando decidi fazer uma ronda. Como de costume, caminhei pelos corredores vazios, verificando se todas as portas estavam fechadas e se não havia nada fora do lugar. De vez em quando, dava uma olhada nas câmeras de segurança. Tudo parecia em ordem. Quando cheguei ao último escritório do corredor, algo estranho aconteceu. No início, não percebi, mas quando me aproximei da porta, senti uma leve corrente de ar frio que me fez tremer. Não era uma corrente natural. Era um ar denso, pesado, como se o ambiente estivesse mais carregado que o normal. Olhei pela janela do escritório. Tudo estava em completo silêncio, mas algo me deixava inquieto. A luz do corredor piscou algumas vezes, o que me fez ficar tenso. Tentei não dar muita importância e segui em frente, mas o que vi depois não tinha explicação. Enquanto caminhava pelo corredor até o final, ouvi um leve rangido. Não era um barulho forte,
mas se ouvia claramente na quietude da noite. Observei o corredor à minha esquerda, exatamente onde ficava a sala de descanso. Vi uma figura que não era completamente visível, mas o suficiente para que um arrepio percorresse minhas costas. A figura estava na escuridão, quase sem forma, mas eu podia ver seu contorno, magra, alta, e seus olhos. Aqueles olhos que não brilhavam como deveriam. De alguma forma me havia prendido em seu olhar, embora eu não entendesse o que estava me observando, nem o que queria. Senti como o ar ao meu redor ficava mais denso, como se o espaço entre mim e aquela sombra se esticasse, como se uma pressão invisível me obrigasse a ficar ali vendo. Não conseguia me mover, não conseguia fazer nada. Minha mente gritava para que eu saísse correndo, que fechasse os olhos, mas não conseguia. Era como se uma força invisível me prendesse ao chão. O rangido voltou, desta vez mais perto, e vi a figura se mover lentamente, quase deslizando, como se não tivesse corpo físico, como se sumisse e voltasse a aparecer em outro lugar. Naquele momento, meu cérebro entendeu o que estava acontecendo, mas não conseguia processar. Meu corpo, no entanto, reagiu na hora. Voltei para minha mesa e tentei ignorar o que havia visto. Só queria terminar a noite e esquecer aquilo. Mas ao retornar ao meu computador, vi algo que gelou meu sangue. Ali, na tela do meu monitor, havia uma nova entrada de registro que eu não havia feito. A data estava marcada como a daquela mesma noite, mas o horário era 3h11, quase exatamente quando havia visto a figura. O mais estranho era que a mensagem dizia: Ricardo, por que você não me vê? Minha garganta se fechou. Examinei o ambiente convencido de que alguém estava brincando comigo. Como havia chegado aquela mensagem ali? Ninguém mais estava no prédio. Todos os outros funcionários já tinham ido para casa. Me aproximei da tela, meus dedos tremendo. Tentei apagar a mensagem, mas o cursor não se movia. A tela travou. Foi então que ouvi o sussurro. Ricardo era um sussurro baixo, como um eco distante, mas vinha de algum lugar próximo, um lugar que eu não conseguia ver. Me virei para a porta. Já não estava sozinho no prédio. Algo estava ali comigo. Algo que eu não entendia. Algo que não queria que eu ficasse. O sussurro voltou a ser ouvido, desta vez mais próximo. Ricardo. Meu coração batia com força, como se tentasse escapar do meu peito. Verifiquei ao redor, mas não havia ninguém. O prédio, tão vazio como sempre, agora me parecia o lugar mais assustador que eu havia conhecido. Minha mente tentava explicar o que acontecia. Talvez tivesse sido uma alucinação ou algum erro do sistema, mas o que senti na minha pele, aquele arrepio que percorria meu corpo, me dizia que não estava sonhando. Me levantei devagar da cadeira, tentando não fazer barulho, mas cada passo que dava parecia ecoar na escuridão, como se o chão quisesse me engolir. Caminhei até a porta do corredor. Tudo estava em silêncio. Só o eco dos meus passos acompanhava o som da minha respiração. Quando cheguei à esquina, não conseguia parar de olhar para a sala de descanso, para aquele canto onde havia visto aquela sombra. Algo me atraía ali, algo me chamava, e embora meu instinto gritasse para que eu não fizesse aquilo, meus pés não conseguiam parar de se mover. Ao virar a esquina, a luz do corredor começou a piscar algumas vezes, depois mais rápido, até se apagar completamente, me deixando na escuridão. Fiquei parado. Meus olhos tentavam se acostumar à falta de luz. De repente, uma pequena luz se acendeu na distância. Era a tela do computador na mesa do escritório, como se estivesse me convidando a me aproximar. Não entendia por quê, mas caminhei até lá, quase hipnotizado. Cada passo que dava parecia uma eternidade. Minha respiração ficava mais agitada e a sensação de estar sendo observado se intensificava. Tinha certeza de que não estava sozinho. Algo estava naquela sala me esperando. Quando cheguei à mesa, a tela mostrou uma nova linha de texto. Agora você está perto. Não havia forma de alguém mais ter escrito aquilo. Não havia ninguém ali.
Fechei os olhos com força, tentando acalmar minha mente, mas o sussurro voltou, desta vez muito mais próximo. Podia sentir a respiração no meu pescoço. Ricardo, por que você foge de mim? Abri os olhos de um pulo, mas não havia nada. Não havia figura, não havia sombra, só a tela com a mensagem piscando. Algo estava errado. Minha mente já não conseguia acompanhar o ritmo dos pensamentos. Não conseguia compreender o que estava acontecendo, mas sentia uma pressão crescente no ar, como se tudo ao meu redor estivesse prestes a desmoronar. Um barulho surdo me fez virar. Vinha da sala de descanso. Não era um som comum. Era como se algo ou alguém estivesse arrastando os pés, se arrastando pelo chão devagar, mas com uma determinação que dava para sentir. Minha pele se arrepiou na hora. Sem pensar, comecei a caminhar em direção à porta, mas quando a alcancei, o corredor ficou novamente às escuras. A luz se apagou sem aviso, me mergulhando na escuridão total. O rangido parou, mas a pressão aumentou. A sensação de que algo estava perto me observando me fez recuar. Senti como se estivesse preso em uma teia invisível. Tentei girar a maçaneta da porta, mas estava travada. O prédio inteiro parecia ter parado, como se não houvesse nada fora do lugar, mas algo no ar me dizia o contrário. Ouvi um sussurro suave. Desta vez, era claramente uma voz. Por que você não me vê? Naquele momento, ouvi um clique e a porta se destravou sozinha, se abrindo de uma vez. A luz voltou de forma repentina, iluminando o corredor. Minha mente mal conseguia compreender o que acontecia. Fiquei ali parado, olhando o corredor vazio, e então a figura apareceu. Estava no final do corredor. Era alta, magra, seu rosto era borrado, sem forma, mas seus olhos brilhavam com uma intensidade que atravessou minha alma. Não se moveu, só me observava. A última coisa que lembro claramente é que as luzes se apagaram novamente. O sussurro desapareceu e tudo ficou em silêncio. O que aconteceu depois é confuso na minha memória. Lembro vagamente de correr pelos corredores, de tropeçar, de sentir um frio intenso me envolvendo. Quando consegui me concentrar novamente, estava no meu carro, as mãos tremendo tanto que mal conseguia segurar as chaves. Estava em frente à entrada do prédio, mas não lembrava como havia chegado ali. Não lembrava como havia saído. Mas o que eu sabia era que não podia mais ficar naquele lugar. Não podia voltar a trabalhar ali. Quando cheguei em casa, verifiquei meu celular. Tinha várias mensagens de texto da empresa, todas com a mesma pergunta. Ricardo, por que você não veio hoje? O pior não era isso. O pior era que, ao verificar meu computador de casa, encontrei uma mensagem que eu havia enviado para meu chefe durante a madrugada. Não vou mais trabalhar à noite. Não conseguia lembrar de ter escrito aquilo. As palavras pareciam ter sido digitadas por outra pessoa, como se não tivesse sido eu quem as enviou. Como eu pude ter certeza, naquele momento, de que não voltaria? Porque depois de toda aquela experiência não conseguia parar de sentir que algo me seguia. Passei o resto da madrugada dando voltas na cama, incapaz de dormir. Algo dentro de mim insistia que eu devia voltar. Talvez não fizesse sentido, mas as perguntas, as imagens daquela figura, daquela sombra me atormentavam. Sabia que não conseguiria descansar até obter respostas. No dia seguinte, pela manhã, tomei uma decisão. Voltaria ao prédio não para continuar trabalhando, mas para entender o que havia acontecido, para enfrentar aquilo que havia visto ou o que havia sentido. Algo no meu interior me dizia que devia confrontar aquilo, mesmo sabendo que era perigoso. O dia passou devagar. A sensação de inquietude persistiu, mas no final peguei minhas chaves e fui novamente ao escritório. À medida que me aproximava, uma estranha pressão começou a pesar sobre meu peito. O prédio, que antes havia sido só um local de trabalho, agora me parecia um gigante sombrio que me observava. A entrada estava igual a sempre, mas ao cruzar a porta, o ar ficou denso, como se eu estivesse prestes a me afogar.
Percorri o corredor e, como se tudo fosse uma piada de mau gosto, as luzes começaram a piscar. Me aproximei da mesa onde havia visto a mensagem. Não havia ninguém, mas a tela estava acesa novamente e desta vez havia um novo texto. Eu sabia que você voltaria, mas você não está sozinho. O suor frio percorreu minhas costas. Eu não havia deixado ninguém no prédio. Era impossível que alguém estivesse ali, mas algo me fez olhar para o fundo da sala. A figura estava ali, na mesma posição em que a havia visto na primeira vez. Alta, magra, com os olhos brilhando, mas desta vez não estava longe. Estava muito mais perto. Parecia ter percorrido todo o corredor enquanto eu estava distraído com a tela. Meu corpo reagiu na hora. Corri em direção à saída, mas algo me deteve. Uma mão fria, invisível, se fechou sobre meu pulso. Não conseguia movê-lo. Era como se meu braço estivesse preso em uma armadilha invisível. Mas a pressão era real. Olhei para baixo e, embora não conseguisse ver a mão, a sensação de estar sendo segurado me deixou paralisado. Então ouvi a voz, desta vez mais clara que nunca. Não vá embora. A figura começou a se mover em minha direção. Seus passos eram silenciosos, mas o ar ficava mais pesado a cada um. Não conseguia parar de olhar seus olhos. Aquele olhar vazio, sem qualquer humanidade. Quando estava bem na minha frente, o ar gelou. Seu rosto não tinha traços definidos. Só uma névoa cinza que se expandia e diminuía como se a figura fosse feita de fumaça. E então seus olhos, aqueles olhos começaram a se mover, cresceram até ocupar todo o seu rosto, enchendo-o de uma escuridão sem fundo. Ricardo, você nunca foi embora. As palavras me perfuraram como se fossem jogadas diretamente na minha mente. Meu corpo tremia e senti como se estivesse prestes a sumir no ar. Mas naquele momento, um momento de coragem me deu forças para reagir. Puxei meu braço com força, conseguindo me liberar da pressão invisível, e corri em direção à saída sem olhar para trás. As luzes do corredor piscaram mais uma vez, mas não parei. Sabia que se olhasse para trás, não voltaria. Saí do prédio e, pela primeira vez, senti que algo me seguia, algo escuro e que não desistia. Naquela noite finalmente consegui dormir, mas não em paz. Os sonhos me visitaram um após outro, com a mesma sombra, com a mesma figura que não parava de me olhar. Seus olhos, sua presença me perseguiram durante semanas. Levei dias para conseguir voltar à minha vida normal, mas algo dentro de mim continuava inquieto, como se aquela figura não tivesse me deixado ir completamente. Hoje já não trabalho ali. Ninguém trabalha. Soube depois pelos colegas que o prédio fechou de repente, pouco tempo depois do meu último dia. Pelos comentários, ninguém sabia exatamente por quê. Os relatórios oficiais falavam sobre problemas estruturais, mas eu sabia que isso não explicava o que realmente aconteceu naquela noite. Algumas experiências simplesmente não podem ser explicadas por laudos técnicos ou relatórios oficiais. E talvez seja melhor assim, porque há coisas que é melhor deixar no escuro, onde sempre estiveram. Há 3 anos, atuo como soldado do exército mexicano e jamais pensei que uma simples vigília noturna se transformaria numa experiência que mudaria minha vida para sempre. Meu nome é Roberto Silva e o que vou contar aconteceu numa base militar isolada. A base ficava nos arredores de uma pequena cidade nas montanhas, numa região de difícil acesso. Era um posto isolado, longe da civilização, onde o silêncio pesava mais que qualquer barulho que eu pudesse imaginar. Durante aquela vigília, tínhamos ordens claras: ficar em alerta total contra qualquer ameaça, fosse da natureza ou dos poucos moradores locais. Nenhum de nós imaginava que aquela madrugada seria diferente. Apesar das aparências normais, o ar parecia carregado de algo estranho, algo que eu não conseguia explicar. Era como se tudo estivesse esperando alguma coisa acontecer. A patrulha havia começado normalmente,
E embora a atmosfera estivesse pesada demais, pensávamos que era só resultado da solidão e do isolamento do lugar. Era por volta das 2 da madrugada quando comecei a perceber que algo estava errado. Cada vez que olhava o relógio, via como o tempo parecia parado. A vigília se tornava sem fim. Meu companheiro Santos, que trabalhava comigo há 6 meses, estava ao meu lado naquela madrugada. Sempre o conheci como um cara durão, sério, acostumado à vida no campo, mas também meio reservado. Não me surpreendeu que falasse pouco. Estava acostumado às longas horas de silêncio. Mas naquela noite, algo o deixava inquieto. Silva, você percebeu alguma coisa estranha? Perguntou com a voz baixa, como se temesse ser ouvido. Estranha como? Respondi sem entender do que falava. O que você quer dizer com isso? Santos olhou-me fixamente. Seus olhos brilhavam de um jeito que eu não conseguia entender. Estava nervoso, mas não por medo, e sim por uma sensação de alerta. Não sei explicar, mas sinto que tem algo lá fora, disse apontando para a floresta que cercava nossa base. O vento começava a soprar, mas o ar estava gelado, gelado demais para essa época do ano. Resolvi ignorar. Sempre achei que Santos tinha uma imaginação meio forte, e embora me sentisse incomodado pelo tom da sua voz, tentei concentrar-me na minha vigilância. Mas algo no ambiente começava a mudar. O silêncio que cercava a base ficou mais pesado, mais profundo. Minha respiração parecia ecoar no ar parado. De repente, ouvi o som de passos na distância. Não eram passos normais, eram passos lentos, arrastados, como se alguém caminhasse com dificuldade. Olhei para Santos, que já estava com a mão no fuzil, e me fez um sinal para ficar quieto. Seu rosto havia ficado ainda mais pálido, se isso era possível. Os passos se aproximavam, e eu não via ninguém. O campo estava vazio, só iluminado pela luz fraca da lâmpada de vigilância, mas os passos continuavam. Aproximei-me da cerca que cercava a base e tentei olhar entre as sombras, procurando uma figura, um movimento, qualquer coisa. De repente, os passos pararam. Um arrepio subiu pelas minhas costas. O que tinha sido aquilo? Quem ou o que estava lá fora? O que me deixou ainda mais confuso foi que, quando olhei para o lado, Santos não estava mais comigo. Fiquei perdido. Para onde tinha ido? Meu coração disparou no peito. Como soldado, sabia que não devia abandonar o posto, mas a preocupação com meu companheiro falou mais alto. Hesitei alguns segundos, depois segui em direção à floresta, tentando seguir o som que ainda ecoava na minha cabeça. Cada passo que dava parecia amplificar o eco dos meus passos na escuridão. Senti a neblina começar a me envolver, algo que nunca tinha acontecido naquela região. A visibilidade sumiu. Minha lanterna mal iluminava alguns centímetros à frente. Algo estalou atrás de mim. Virei-me rapidamente, mas não vi nada. Só a neblina e as árvores que pareciam se mexer de forma estranha, como se estivessem vivas. Algo no ar me fazia sentir observado. Não estava sozinho e eu sabia disso. Não precisava ser especialista para perceber. Nesse momento, o som de passos voltou. Mas já não eram arrastados, eram rápidos, firmes, como se alguém corresse na minha direção. A adrenalina disparou na hora. Será que era Santos? O que poderia ter acontecido com ele? De repente, uma figura apareceu na minha frente. Minha respiração parou. Era um homem, ou pelo menos parecia um homem, mas seu rosto estava coberto por uma camada escura de sombra. Não conseguia vê-lo direito. Seu corpo se movia de forma não natural, estranha. E o pior de tudo, o som da respiração dele era diferente, como se lutasse para respirar, como se não fosse um ser humano. Um calafrio desceu pela minha espinha. Quem era esse cara? O que fazia aqui? Por que não conseguia vê-lo direito? A figura se aproximou devagar, mas em vez de medo, senti uma sensação estranha de desconforto. Como se estivesse me estudando, como se me conhecesse. Minha mão tremia enquanto segurava o fuzil, mas não conseguia atirar.
Alguma coisa me dizia que não era a hora. A figura parou completamente. Durante alguns segundos, tudo ficou em silêncio total. Só o som da minha respiração e as batidas do meu coração na escuridão. Então, como se a figura tivesse sido absorvida pela própria neblina, desapareceu. Minha mente lutava para entender o que tinha acabado de acontecer. Não havia rastro dele, nada que mostrasse que alguém estivesse ali, mas a sensação da presença dele continuava no ar. "Silva!" gritou uma voz fraca ao longe. Parecia Santos, mas como tinha chegado até ali? Olhei para onde vinha a voz e finalmente vi sua silhueta saindo da neblina. Mas algo estava errado. Não parecia o mesmo de sempre. Seu jeito de andar estava estranho, como se estivesse perdido. Santos se aproximou devagar, mas andava de forma estranha, como se arrastasse os pés sem a firmeza de sempre. Seu rosto, normalmente curtido pelo sol e pela vida no campo, agora estava pálido e suado, mesmo com o frio. Fui ao seu encontro sentindo um mal-estar crescente. Algo não estava certo com ele. "Santos, o que está acontecendo?" Perguntei, tentando manter a calma. Ele levantou os olhos, mas não pareciam os mesmos. Havia algo no olhar dele que me fez tremer. Não era o mesmo companheiro com quem tinha falado alguns minutos antes. Sua expressão estava vazia, distante, como se não me reconhecesse. "Silva." Sua voz soava fraca, quebrada, como se fizesse esforço para falar, como se algo estivesse roubando sua energia. "Por que não me ajudou?" Franzi os olhos tentando entender o que dizia. "Ajudar ele em quê? O que tinha acontecido? Que você quer dizer? Fiquei esperando você no posto de guarda." Perguntei enquanto minha mente tentava achar explicações para o comportamento estranho dele. Ele parou de andar e ficou parado na minha frente, como se juntasse forças para falar. Seu rosto estava coberto de suor frio e suas mãos tremiam. Não era o Santos que eu conhecia, mas era ele, pelo menos na aparência. Eu não consegui voltar. A floresta não deixou. Suas palavras eram confusas, como se tentasse lembrar de algo que não conseguia. "Vi coisas, Silva, coisas que não devia ter visto. Eles não deixaram a gente sair. Não conseguia evitar um arrepio, algo na voz dele, algo no tom. Me dizia que não estava falando de algo comum, algo que pudesse ser explicado fácil. E de repente, o ar ao nosso redor pareceu ficar ainda mais pesado, como se o tempo tivesse parado. "Que coisas?" insisti, o medo começando a tomar conta de mim, mas ainda tentando manter o controle. Santos fechou os olhos por um momento, como se procurasse as palavras, como se lutasse para lembrar de algo importante. Depois, com uma voz quase inaudível, continuou. "Vi figuras, sombras que andavam entre as árvores. Não eram humanos, mas se mexiam como se fossem. Vi eles no caminho longe, estavam nos vigiando. Senti isso, Silva. Estavam esperando a gente." A respiração dele ficou mais rápida enquanto falava, como se o medo estivesse tomando conta dele por dentro. O silêncio que veio depois foi terrível. Não consegui falar nada, porque algo no que ele contou me atingiu forte. As palavras de Santos não eram só paranoia. Havia algo mais na voz dele, algo que me dizia que o que tinha vivido não era coisa da imaginação dele. Olhei para ele fixo, procurando algum sinal de que estivesse brincando ou inventando, mas seus olhos não mostravam mentira. Estava tremendo e o suor escorria pela testa. Resolvi, mesmo contra a vontade, que tínhamos que voltar para a base, embora a sensação de que algo mais estava escondido na escuridão me fizesse querer ficar parado sem me mexer. "Vamos voltar. Você precisa descansar, Santos", disse, tentando manter o controle. Peguei-o pelo braço para guiá-lo, mas nesse momento algo nos fez parar. Um som, um barulho distante, mas claro. Não era o vento nem o barulho das árvores. Era algo mais, algo muito mais próximo, um lamento, um sussurro, quase como se alguém estivesse chamando nossos nomes. O som era baixo, sussurrante, e parecia vir de todos os lugares, como se a própria terra estivesse falando.
Olhei ao redor, mas não havia nada visível. Só a neblina e a escuridão que não dava para atravessar. O lamento ficou mais forte e então vi algo que me deixou gelado. Uns olhos, um par de olhos brilhando na escuridão além da neblina, olhando fixo para nós. Não conseguia distinguir o que tinha esses olhos, só que não eram olhos humanos. A cor era estranha, como um vermelho escuro, e estavam grandes demais, brilhantes demais para serem reais. Santos também viu. Seu rosto ficou ainda mais branco que antes. Tentou falar, mas não saiu som nenhum da boca dele. Estava paralisado, como se tivesse ficado preso no olhar desses olhos. Santos! Gritei, tentando tirá-lo daquilo, mas era como se nada chegasse até ele. A figura por trás desses olhos começou a se mexer devagar, e enquanto se aproximava, a neblina parecia ficar mais grossa, como se tudo estivesse sugando a luz e o ar. Não conseguia respirar direito, como se o ambiente estivesse carregado de algo pesado, algo que pressionava a gente de todos os lados. Nesse momento, uma rajada de vento gelado nos atingiu e os olhos sumiram de repente. O ar clareou num instante e a sensação de peso sumiu completamente. Mas o medo, essa sensação não foi embora. Peguei Santos pelo braço e, sem olhar para trás, comecei a andar rápido em direção à base. Minha mente não conseguia processar o que tinha acabado de acontecer. As sombras, os olhos, o sussurro, tudo continuava rondando minha cabeça e o pior era que não conseguia explicar. Não queria explicar. Finalmente voltamos e quando entramos na base encontramos o sargento Fernandes, que fazia a ronda noturna, e nos olhou confuso. "O que aconteceu com vocês?" perguntou, percebendo nossa ansiedade. Só consegui contar o que tinha acontecido, mas ao olhá-lo, bem percebi que a preocupação nos olhos dele era mais real que nunca. E nesse mesmo momento ouvi o sussurro de novo. Desta vez vinha de dentro da base. O sussurro dentro da base não parou de rondar nos meus ouvidos. No começo pensei que era minha mente pregando peças, mas quando olhei para Santos, vi que ele também tinha ouvido. Seu rosto estava totalmente pálido e suas mãos tremiam ainda mais. O sargento Fernandes parecia não perceber nada, como se o som estivesse fugindo dele de algum jeito. Ou talvez estivesse tão acostumado às tensões do campo que já não distinguia o que realmente importava. Sentamos no banco mais próximo, ainda sem falar nada. Era como se tudo ao nosso redor tivesse virado irreal, como se o tempo se esticasse de um jeito que não dava para entender. O ar na base estava pesado, como se o vento tivesse parado e estivesse nos observando. Me senti observado não só pelo sargento, mas por algo mais, algo que não conseguia ver, mas que estava ali. O sussurro não parava, estava na minha cabeça, nos meus pensamentos, como se essa voz invisível estivesse se alimentando do meu medo. Cada palavra que sussurrava não fazia sentido claro, só meu nome. E depois outras palavras estranhas que sumiam rápido. Quis ignorar, mas não consegui. O que era aquilo? O que tinha nos seguido? Santos, por sua vez, parecia lutando com algo interno, algo que o consumia. Não conseguia parar de olhá-lo e a respiração dele ficava mais rápida, quase como se algo estivesse tentando escapar dele. Os segundos pareciam se esticar e por um momento me perguntei se estávamos presos numa espécie de limbo ou se tudo isso era um pesadelo do qual não conseguia acordar. "Sargento, o senhor não está ouvindo isso?" perguntei com a voz tremendo, sem conseguir esconder a tensão que tomava conta do meu corpo. O sargento me olhou e por um segundo seus olhos mostraram um pequeno sinal de dúvida. Era algo tão rápido que quase achei que tinha imaginado. Depois franziu a testa e balançou a cabeça. "Não estou ouvindo nada, Silva." Sua voz era firme, mas havia algo nos olhos dele que não convencia totalmente. Como se, igual a nós, ele também estivesse tentando evitar a presença de algo que não entendia. Resolvi que não podia ficar mais tempo naquele lugar. O ar, as sombras, o sussurro, tudo me dizia que não devíamos estar ali. Algo estava nos espreitando, algo que não era humano.
O medo era real e não conseguia ignorá-lo mais. Era como se a própria base estivesse respirando, esperando algo. E alguma coisa me dizia que estávamos chegando tarde demais. A gente tem que sair, sargento. Precisa evacuar. Isso não está certo, disse quase em pânico. Mas o sargento não parecia disposto a se mexer. Fernandes olhou ao redor, a expressão no rosto dele agora mais séria. Algo tinha mudado nele. Antes era o líder, o homem que nos guiava com confiança, mas agora parecia duvidar de si mesmo, como se não soubesse o que fazer, como se, igual a nós, sentisse a presença de algo fora do lugar. De repente, Santos se levantou sem avisar. Estava pálido, com os olhos fixos em algo que só ele parecia ver. Suas pupilas estavam dilatadas e os movimentos pareciam mecânicos, como se algo controlasse seu corpo. Caminhou em direção à saída com passos lentos, mas firmes, como se não se importasse com nada que acontecia ao redor. Chamei por ele, mas não respondeu. Seu corpo, nesse momento, já não parecia o mesmo. «Santos!» gritei, mas ele não parou. Continuou andando totalmente alheio às nossas vozes. Virei-me para o sargento com os olhos arregalados. Sabia que algo não estava certo, mas não conseguia entender o que exatamente. O sussurro crescia cada vez mais forte, ecoando na minha cabeça, e então, numa piscada, vi uma sombra deslizando pela parede, como se fosse um reflexo no vidro embaçado, mas sem forma humana. A sombra começou a tomar forma, um ser alto, quase imenso, que se aproximava devagar de nós. Seu rosto era impossível de distinguir, mas seus olhos, esses olhos, eram os mesmos que tinha visto na escuridão da floresta. Os mesmos olhos brilhantes, vermelhos, que observavam da distância. «Santos, volta!» gritei, enquanto o ser avançava sem parar. Mas minha voz parecia ser sugada pelo ar, como se nada pudesse atravessar essa atmosfera grossa. O sargento se adiantou, agora também com um olhar de horror. O silêncio se quebrou de forma brutal, quando Santos, sem nos olhar, saiu para fora. No mesmo instante, a figura sumiu como se nunca tivesse estado ali. Só o sussurro continuava, sem parar, como se estivesse chamando todos nós. «O que está acontecendo?» perguntou Fernandes, olhando ao redor. Mas era óbvio que já sabia o que temíamos. O que estávamos vivendo não era normal. Algo mais estava ali conosco esperando, um mal antigo talvez, ou uma presença que tinha sido esquecida por gerações. Mas não havia tempo para teorias. Santos tinha saído e nós, paralisados pelo medo, não sabíamos se devíamos seguir ele ou ficar. Então, num piscar de olhos, o sussurro ficou mais forte e o mundo parou. O ar ficou pesado e da escuridão saiu algo mais, algo que estava nos espreitando desde o começo, esperando o momento certo para se mostrar. O silêncio foi mais pesado que nunca. O ar ficou ainda mais denso e minha pele começou a se arrepiar. Olhei para o sargento Fernandes procurando algum sinal do que fazer, mas ele estava igualmente paralisado como eu. Seus olhos percorriam a mesma escuridão que cobria o caminho, procurando uma resposta que não vinha. Santos já não estava visível, mas na minha mente ainda via a figura dele caminhando em direção à escuridão, como se tivesse sido absorvido pela mesma neblina grossa que nos cercava. Não sabia se seguir ele era o mais sensato ou se já era tarde demais. De repente, o sargento tomou a decisão de avançar. Com uma voz que soava mais firme do que realmente estava, disse: «Silva, vem comigo. A gente tem que encontrar ele». O medo estava presente, claro que estava, mas também havia uma sensação estranha de urgência. Algo nos empurrava para seguir, embora a razão dissesse que devíamos fugir. Não havia lógica no que acontecia, só o instinto que nos guiava por caminhos escuros. Começamos a andar em direção à saída da base, o lugar por onde Santos tinha sumido. Cada passo que dávamos fazia barulho com nossas botas no chão seco. O sussurro
Essa presença irritante e que penetrava em tudo parecia acompanhar nosso ritmo. Podia sentir na minha cabeça como se falasse no meu ouvido, mas sem pronunciar palavra nenhuma. O espaço parecia mudar. A distância entre os prédios da base se esticava e as sombras se alongavam como se a noite tivesse engolido tudo que antes conhecíamos. Estávamos perdidos, embora seguíssemos o mesmo caminho. Ao chegar no final da base, a escuridão era total. Não havia luzes, só a figura de Santos à frente, parado no meio do nada. Seus olhos não mostravam medo, mas algo no rosto dele estava estranho, como se a expressão estivesse vazia, como se tivesse se deixado consumir pelo que estava lá fora. "Santos, que você está fazendo aqui?" Gritei quando nos aproximamos mais, mas não houve resposta. Santos não se mexeu. Não parecia perceber que estávamos ali. De repente, a figura que tinha visto antes, a sombra, começou a aparecer de novo, desta vez muito mais perto. Era como uma fumaça preta que parecia se mexer sozinha. Das trevas saiu uma silhueta maior que qualquer ser humano. Não conseguia distinguir os traços, mas havia algo impossível de confundir na presença dela, algo que gelava o sangue. Nesse momento, algo em mim disse que já não havia volta, que o que estávamos enfrentando não era algo que pudéssemos entender. Mas o sargento, sem hesitar, avançou em direção à sombra como se fosse enfrentá-la. Tentei segurá-lo, mas não consegui. Algo me mantinha preso àquele lugar, como se tudo que tinha acontecido até agora tivesse que nos levar a este momento, a este encontro. A sombra pareceu se mexer na nossa direção, crescendo a cada passo, envolvendo tudo ao redor. De repente, o ar mudou. O sussurro que tinha se mantido constante na minha cabeça agora virou um rugido ensurdecedor. As palavras eram claras, como um eco profundo. Não deviam ter vindo. O grito ecoou nos nossos ouvidos, mas não saía de boca humana nenhuma. Era o som de algo muito mais antigo, algo que tinha estado esperando nossa chegada. De uma vez o vento levantou uma tempestade de poeira e o mundo que conhecíamos deixou de existir. Tudo que a sombra tocava começava a sumir. O sargento Fernandes, que tinha dado um passo à frente, começou a desaparecer devagar, como se o ar o sugasse. Tentei gritar o nome dele, mas a escuridão levou tudo e minha voz sumiu no vazio. De repente, uma força me empurrou para trás e caí no chão. Tudo ao meu redor desmoronava. O tempo parecia parar. Só via escuridão e sombras. Um grito ecoava no ar, que parecia de Santos, mas diferente agora, como se estivesse muito longe. Senti que algo tocou meu ombro. Virei rápido e o que vi gelou meu sangue. Era o sargento, ou pelo menos parecia. Seu rosto estava magro, seus olhos vazios e seu corpo tremia. Mas o pior era a escuridão que saía de dentro dele. "Vamos embora, Silva, é tarde", disse com uma voz que não era dele. E enquanto me pegava pelo braço, a escuridão engoliu tudo ao nosso redor. Não sei como, mas quando voltei a abrir os olhos, estava de novo na base, a mesma base, mas tudo estava destruído. Não sobrou rastro dos outros. Só o sussurro continuava presente, agora mais forte que nunca. Repetindo uma e outra vez meu nome, no final entendi que o que tínhamos enfrentado não era um ser físico, e sim algo muito mais perigoso, algo que tinha estado esperando com paciência, se alimentando dos nossos medos até que chegou o momento em que já não pudemos escapar. Hoje, 3 anos depois, ainda ouço aquele sussurro. Não importa onde estou, ele me segue. Aprendi que existem lugares onde as leis normais não funcionam, onde o tempo e o espaço se dobram de formas que nossa mente não consegue aceitar. E sei que um dia, quando menos esperar, aquela sombra voltará para terminar o que começou naquela madrugada terrível. Porque alguns terrores nunca nos abandonam realmente. Eles apenas esperam o momento certo para nos reclamar.
Há 15 anos, atuei como policial e durante esse tempo presenciei situações que a maioria das pessoas jamais acreditaria. Crimes brutais, acidentes terríveis, casos de pessoas que simplesmente desapareceram sem deixar rastros. Mas existe um acontecimento específico que me assombra até hoje. Foi há 6 anos, quando fazia parte da equipe de patrulhamento noturno numa cidade pequena localizada ao norte do estado. Normalmente, as madrugadas transcorriam sem grandes problemas. Talvez algum bêbado causando confusão em algum bar ou vizinhos reclamando de barulho nos bairros. Naquela noite, porém, algo diferente aconteceu. Às 2h47, o rádio emitiu um ruído estático antes que a voz do operador se fizesse ouvir. Unidade 047. Temos um chamado de perturbação da ordem no quilômetro 12 da Estrada Velha. Testemunha informa sobre uma pessoa caminhando no meio do caminho. Proceda com cautela. Era estranho. A Estrada Velha estava praticamente abandonada, cercada de morros e com apenas um par de vilarejos espalhados. Não havia razão para alguém estar caminhando lá àquela hora. Meu parceiro Gonzales bufou e ligou as luzes da viatura. Com certeza é um louco ou um bêbado, disse, enquanto girava o volante. Levamos 15 minutos para chegar. A estrada estava deserta. A lua iluminava fracamente o asfalto e os morros dos lados projetavam sombras alongadas. Avançamos devagar com os faróis altos ligados e então o vimos. A uns 100 metros de distância, uma figura se movia lentamente no centro do caminho. Era um homem magro, vestido com roupas escuras e o cabelo comprido caindo sobre o rosto. Caminhava de forma estranha, com passos desajeitados, como se estivesse desorientado. Gonzales diminuiu a velocidade e pegou o rádio. Base. Temos contato visual com o sujeito. Vamos descer para investigar. Estacionamos a alguns metros e ligamos as luzes de emergência. Boa noite. Pare aí, ordenei enquanto saíamos da viatura. O homem não respondeu. Não se mexeu absolutamente, apenas continuou caminhando como se não tivesse nos ouvido. Gonzales e eu nos olhamos. Algo não estava certo. Está perdido, amigo. Tentou novamente meu parceiro, avançando alguns passos com a mão sobre o coldre da arma, e então o homem parou. Pela primeira vez pareceu ter nos ouvido. Muito lentamente girou a cabeça em nossa direção. Um arrepio percorreu minha espinha. Seu rosto não tinha expressão. Olhos fundos, pele pálida, lábios entreabertos, mas o pior foi seu pescoço. Girou a cabeça muito mais do que qualquer pessoa poderia fazer. Demais. O som seco dos ossos estalando na noite gelou meu sangue. Gonzales desembainhou a arma instintivamente. Pare aí, polícia. O homem sorriu, mas seus lábios não se moveram de forma natural. Foi um sorriso forçado. Antinatural, como se seu rosto não estivesse acostumado a fazer esse gesto. E então correu em nossa direção. Nunca esquecerei o som de seus passos. Era um barulho surdo, rápido, como se deslizasse mais do que caminhasse, como se não tivesse peso, ou como se fosse uma sombra se movendo em alta velocidade. Gonzales reagiu primeiro. Disparou 2 vezes às cegas, mas o homem, ou o que quer que fosse, nem mesmo parou. As balas fizeram um som oco ao bater no ar, como se seu corpo fosse invisível ou etéreo. Não atire, Gonzales! Gritei por instinto. Meu treinamento policial me fazia hesitar em usar força letal sem identificação clara da ameaça, mesmo sabendo que algo estava muito errado. O homem se aproximava cada vez mais rápido e tudo que pude fazer foi recuar, tropeçando nos montes de terra na beira da estrada. Não sabia o que estava acontecendo, mas algo no meu estômago me dizia que aquilo não era humano. De repente, o homem parou a poucos metros de nós. Seu tronco se inclinou de forma antinatural e seu sorriso cresceu ainda mais. Era como se seu rosto tivesse ficado preso em uma careta monstruosa, como uma máscara forçada, e seus olhos, esses olhos vazios, me olhavam, mas não me viam. Não tinham humanidade, não tinham alma. Gonzales recuou.
e sua arma caiu no chão como se seus dedos tivessem perdido toda a força. "O que diabos é isso?" exclamou tremendo. O ser deu um passo em nossa direção e de repente tudo mudou. O ar ficou denso, pesado, como se estivesse nos pressionando. Um som profundo, gutural, começou a sair de dentro da criatura. Não era um grunhido normal. Era mais como se 1000 vozes se sobrepusessem através de sua garganta. Um eco estranho, distorcido, e então por um instante o tempo pareceu parar. A lua, que até então estava brilhante, escureceu completamente. A escuridão a devorou num piscar de olhos. Não conseguíamos mais ver além de alguns metros. Só podíamos ouvir essa respiração profunda e esse estrondo em nossos peitos, como se algo estivesse nos esmagando por dentro. "Vamos correr agora!" gritei, pegando Gonzales pelo braço. Não hesitei nenhum segundo. Comecei a correr em direção à viatura, com o medo apertando meu peito. Mas quando olhei para trás, o vi. O homem não estava mais no mesmo lugar. Tinha desaparecido como se nunca tivesse existido, mas algo não estava certo. O som de passos continuava se aproximando. No ar flutuava uma neblina fria e densa. Então ouvi uma risada suave, distorcida. Tínhamos nos afastado uns 100 metros quando algo nos deteve. No caminho, no meio da estrada, estava uma figura. O mesmo homem ou o que quer que tenha sido. Mas agora sua figura estava diferente. Não era apenas uma figura humana. Era uma mancha escura, distorcida, como uma sombra que mudava constantemente de forma, como se várias formas humanas estivessem se fundindo em um só corpo. Minhas pernas não conseguiam se mover. Estava preso no horror e então soube. Ele tinha nos seguido e eu não conseguia mais sair dali. "Gonzales, corre!" gritei. Gonzales tentou se mover, mas algo o deteve. Algo invisível. O ar, a atmosfera, o segurava. Era como se o tempo tivesse voltado a parar, mas desta vez não havia como escapar. Quando vi como o homem começou a se aproximar novamente, algo em seu rosto mudou. Não sorria mais. Estava sério, mas não estava sozinho. Algo tinha despertado na escuridão e não éramos nós que íamos sair dali. A figura começou a se mover em direção a Gonzales e a mim, mas desta vez com uma velocidade ainda mais aterrorizante. Cada passo que dava, a escuridão se espessava ao seu redor, como se a própria sombra fosse sua aliada, arrastando-se atrás dele, devorando tudo em seu caminho. Gonzales não conseguia se mover. Parecia como se estivesse preso em um pesadelo, com o rosto pálido e a boca aberta, mas sem som. Seus olhos se moviam de um lado para outro, procurando algo, implorando por alguma saída. E nesse momento ouvi a voz, uma voz profunda, como se viesse de um poço sem fundo, mas claramente dirigida a mim. "Vai fazer parte disso agora, Miguel." Congelei. A voz não vinha da figura. Era como se viesse de todos os lugares ao mesmo tempo. E o pior de tudo, essa voz conhecia meu nome. Num instante, a sombra deu um salto. Era impossível. Não era humano. Deslocou-se em tal velocidade que mal consegui reagir. Senti um puxão no meu peito, como se alguém tivesse me agarrado pelas entranhas e me arrastado. A figura estava diante de mim. Seus olhos vazios e seu rosto deformado numa careta que não parecia natural. Mas não me atacou, ainda não. Em vez disso, uma neblina densa começou a nos envolver, fazendo-nos respirar com dificuldade. O ar ficava mais espesso, mais pesado. Era difícil para mim ver além de alguns metros, mas o pouco que conseguia distinguir era suficiente para sentir que a sanidade começava a escapar. De repente, Gonzales gritou. Não era um grito de medo, era um grito de agonia. Algo estava acontecendo com ele. Virei-me rapidamente, mas na escuridão apenas consegui ver vultos confusos. Na penumbra percebi que seu corpo se contorcia de forma estranha, como se algo invisível o estivesse puxando. Era difícil ter certeza do que via na escuridão densa. "Gonzales!" gritei, mas minha voz saiu fraca.
Corri em sua direção sem pensar, mas antes que pudesse alcançá-lo, uma força me deteve abruptamente. Algo invisível me empurrou para trás, batendo em mim com tal força que me fez cair no chão. Foi então que, entre a neblina espessa, vi a figura desaparecer. Não se esvaiu gradualmente. Simplesmente se fundiu com a escuridão, como se tornasse parte dela. Em um segundo não estava mais lá. A neblina desapareceu tão rapidamente quanto tinha chegado. E Gonzales não estava mais lá. Levantei-me tremendo da cabeça aos pés. O ar estava denso novamente, mas não havia mais neblina. A luz da lua se filtrava de novo, iluminando o caminho, mas o terror continuava presente. A viatura estava lá, estacionada ao longe, mas não me atrevia a me aproximar. Não sabia o que tinha acontecido com Gonzales, nem o que estava acontecendo. Arrastei-me em direção à viatura, minha mente completamente confusa, o coração batendo a toda velocidade. Antes de conseguir chegar, uma última notificação apareceu no meu telefone. Relatório de desaparecimento. Gonzales, policial número 08267, desaparecido às 13h07 no quilômetro 12 da Estrada Velha. Caso encerrado. A notificação se apagou tão rápido quanto apareceu e o telefone desligou de uma vez. Nesse momento soube que nem tudo que nos cerca está vivo. Há coisas além da razão humana, seres antigos, sombrios, que se alimentam do desespero e do medo. E o pior de tudo é que eu, como policial, estava agora marcado por eles. Desde então, minha vida nunca mais foi a mesma. Deixei a corporação poucos meses depois, incapaz de continuar patrulhando estradas desertas nas madrugadas. As terapias não conseguem apagar as imagens que ficaram gravadas na minha mente. Hoje trabalho durante o dia, evito sair à noite e mantenho todas as luzes da casa acesas até o amanhecer, porque sei que eles estão lá fora, esperando. E se um dia eu voltar àquela estrada, sei que desta vez não haverá retorno possível.